Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, expressar minha gratidão, pastor Gamaliel, pela bênção e pela honra deste convite, transmitir o abraço da nossa igreja, primeira igreja batista ali em Itapetinga, a PIB aqui em Iguaí, parabenizar a igreja mais uma vez por esta data tão especial e significativa que é os 86 anos desta igreja. Alegria poder reencontrar pastor Gildésio, sua família, pastor Wellington, pastor Edson Levi. Deus já nos deu a alegria e o privilégio de nos encontrarmos em outros momentos, e é bom revê-lo, rever também a sua turma e sermos abençoados com o louvor através da sua vida. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite e, na verdade, ao longo deste final de semana, hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite, se assim o Senhor nos permitir, a partir do tema, do versículo e, na verdade, em todo o capítulo do texto que a igreja escolheu para esta celebração. Quando o pastor Gamaliel compartilhou do convite, ele falou também da proposta do tema para esta ocasião. Assim eu quero convidar a igreja a se colocar de pé mais uma vez e assim abrirmos as nossas Bíblias, acessarmos o texto sagrado. Inicialmente hoje nós vamos pensar, olhar, meditar na primeira parte, na primeira perícope do capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, já que este foi o texto escolhido por esta igreja. Então abra sua Bíblia, acesse o texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 1, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Ajude de repente alguém que esteja do seu lado sem acesso ao texto sagrado, para que assim possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Nos diz então a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto vocês aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Todos podem se assentar no nome de Jesus. Ao celebrarmos os 86 anos de organização desta igreja, nós temos a oportunidade de olharmos para essa história. E como o pastor Gamaliel colocou na pastoral, no texto que está no boletim, não apenas celebramos uma data, ou na verdade não estamos aqui para celebrarmos uma data. O aniversário desta igreja não é um evento no calendário. É um momento especial para expressarmos a nossa gratidão a Deus pela história do seu povo, pela forma fiel e milagrosa com a qual o Senhor tem cuidado da vida desta igreja. Em uma ocasião como esta, inevitavelmente, os nossos olhos se voltam para o passado e relembramos as histórias, as gerações, os pastores, os líderes que por aqui passaram e louvamos o nome do Senhor. Mas não apenas
olhamos para o passado, olhamos também para o presente, e ao celebrarmos 86 anos, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos dá a oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso, reafirmarmos a nossa aliança, de servirmos a Ele, de empenharmos a nossa vida, de dedicarmos os nossos dons e talentos, para que através de nós a sua obra continue sendo realizada. Mas não apenas olhamos para o passado, não apenas olhamos para o presente, mas por causa da misericórdia, da graça e especialmente por causa da fidelidade do Senhor, nós podemos projetar o futuro. Assim como o coral cantou nesta noite, nós podemos pensar, imaginar o futuro. E se o Senhor não voltar, ter a certeza que da mesma forma que chegamos aqui, 86 anos, o Senhor continuará nos abençoando, o Senhor continuará manifestando a sua graça, o Senhor continuará manifestando a sua misericórdia. E nós, enquanto igreja, os irmãos enquanto igreja, continuarão vivendo a unidade que glorifica o nome do Senhor. Portanto, igreja é um povo chamado por Deus e santificado por Cristo para viver em unidade. Primeira Igreja Batista de Iguaí, vocês são um povo chamado por Deus e santificado por Cristo para viver em unidade. O texto sagrado que nós lemos, todos nós sabemos que é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto. É assim que o texto começa, Paulo saudando a igreja que estava em Corinto. Mas para entendermos não somente este capítulo, mas todo o teor desta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, precisamos ser lembrados de algumas das características da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade muito importante para a economia durante o primeiro século. Corinto, ela era importante por causa da sua economia, por causa da sua geografia. E por isso que então o apóstolo Paulo resolveu, no decurso da sua segunda viagem missionária, plantar esta igreja. Atos, capítulo de número 18, nos fornece todas as informações históricas do momento em que esta igreja foi plantada na cidade de Corinto. Mas Corinto era estratégica para a pregação do Evangelho, não apenas por causa da economia, mas também por causa da realidade espiritual desta cidade. Em Corinto existia um templo dedicado a Apolo. Em Corinto existia um templo dedicado a Afrodite, a deusa da sensualidade, quando prostitutas consagravam os seus corpos e a sua adoração a esta deusa. O que vemos nesta primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu é que muito deste contexto da cidade de Corinto, muito deste contexto da população de Corinto, influenciou a igreja. Por causa dos problemas que o apóstolo Paulo trata nesta carta, por causa da forma como que a igreja estava expressando o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que aquilo que ele escreveu por causa das informações que ele recebera pelos membros da casa de Cloe. Versículo 11 deste mesmo capítulo que nós lemos. Assim então, esta carta ela é atual para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, quando escreveu para resolver problemas que a igreja enfrentava. E Paulo colocou a doutrina, o ensinamento bíblico como pressuposto para a resolução de todos esses problemas. Paulo falou à igreja de Corinto que somente a doutrina, a sã doutrina, seria capaz de trazer solução. Assim nós vemos como panorama desta carta acerca dos problemas que a igreja em Corinto enfrentava, divisões, capítulo 1,
ao capítulo 4, problemas com imoralidade sexual, capítulo 5 ao capítulo 7, problemas quanto a comidas sacrificadas a ídolos, capítulos 8 e 10, acerca do culto público, capítulos 11 a 14, e especialmente o capítulo 15, quando Paulo trata da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre a carta de Corinto, no seu livro Comentários de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: 1 Coríntios provavelmente tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer outro livro da Bíblia. Estudar esta carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea e ver as vísceras e entranhas sendo expressadas. É colocar um grande espelho diante de nós e buscarmos em Deus a sua vontade para a vida do seu povo. Por isso, igreja é um povo chamado por Deus, santificado por Cristo para viver em unidade. Voltemos então para o texto sagrado e olhemos para aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Versículo 1, nós temos a informação acerca dos escritores. Paulo se apresenta como apóstolo, como chamado de Deus, juntamente com o irmão Sóstenes. E é interessante que no versículo 2, o apóstolo Paulo, ele não apenas aponta os destinatários. O apóstolo Paulo fornece informações, apresenta lembranças específicas para a igreja de Corinto e também para nós que estamos diante da palavra do Senhor. Porque veja que o versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, deles e também nosso. Vejam que neste versículo o apóstolo Paulo apresenta dois fundamentos que fazem com que a igreja exista até hoje. Não somente a igreja, a primeira igreja batista de Iguaí, que celebra 86 anos, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que desde o dia de Paulo existe. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos lembra que a igreja pertence a Deus. É isso que ele diz, você pode olhar no texto sagrado, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Então guarde essa informação, ela vai ser precisa para a nossa compreensão, não somente hoje, mas principalmente amanhã pela manhã. Portanto, o apóstolo Paulo nos lembra, a igreja pertence a Deus. E esta igreja que pertence a Deus, ela tem um chamado, ela tem uma razão de existência. Deus chamou a igreja, Deus colocou a igreja no mundo, para que esta fosse santificada através de Jesus Cristo. Vejam que o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que a igreja, ela é de Deus, a igreja pertence a Deus, mas na sua saudação ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos, em todos os lugares que invocam o nome de Jesus. Portanto, Paulo não está saudando apenas a igreja em Corinto. Pela palavra de Deus, esta saudação se estende também a mim e a você que somos a igreja. Esta saudação se estende a mim e a você. Esta saudação se estende à primeira igreja batista de Iguaí, porque também nós somos a igreja que pertence a Deus. Nós também somos chamados para vivermos uma vida santificada. Assim, nesta introdução, o apóstolo Paulo lembra a igreja em Corinto alguns valores fundamentais. E a palavra do Senhor nos lembra também nesta noite valores fundamentais para a vida da igreja. A palavra eclesia, que no grego é traduzida por igreja, significa chamados para fora. Porque igreja
é um povo separado por Deus e para Deus. Grave isso em seu coração. Igreja é um povo chamado por Deus e para Deus. Há 86 anos, quando a primeira igreja batista de Nova Canaã resolveu investir nestas terras, ainda uma fazenda, é porque a igreja não é de si mesma. A igreja aqui em Iguaí não pertence à Nova Canaã. A igreja de Nova Canaã não pertence à igreja que a plantou. Não, a igreja é um povo de Deus. E Deus chama esse povo para Ele mesmo. Então, igreja é o povo de Deus. É um povo separado por Deus para Ele mesmo. E a partir deste chamado, a partir desta vocação, Deus também estabelece o propósito pelo qual a igreja existe no mundo. É por isso que a igreja, ela até pode ter 2 endereços. A igreja até pode ter uma referência geográfica. A igreja pode estar em Iguaí, no centro, na periferia. A igreja pode estar em Nova Canaã. A igreja pode estar em Itapetinga, porque isso diz respeito a um endereço geográfico. A igreja que estava em Corinto. Mas nós precisamos nos lembrar que antes de um endereço geográfico, antes de estar em uma localidade, a igreja está em Deus. A igreja está em Cristo. A igreja, apesar dela ser universal, e essa igreja universal não tem a ver com essa igreja que você está pensando aí. Apesar da igreja ser universal, e enquanto igreja universal, ela é a igreja do reino de Deus, e não é essa que você está pensando. Ela também é uma comunidade local. Ela também é chamada por Deus para expressar o seu reino em uma localidade. Assim a igreja se move. Assim a igreja existe. Nós temos 2 mundos, assim como a igreja está em 2 lugares, porque a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. A igreja existe num endereço, numa localidade, mas antes de existir, através de um nome, de um CNPJ, a igreja existe em Deus, porque a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. E neste chamado, Deus também estabelece para a sua igreja o propósito, porque Paulo vai dizer no versículo 2: aos que são chamados à santificação, aos santificados em Cristo, aos que são chamados para serem santos. Assim, Paulo diz que a igreja é chamada por Deus com este propósito de existir no mundo: exalar, expressar santificação. Existe um teólogo brasileiro que ele diz o seguinte: os cristãos compartilham de uma santidade posicional e de uma santidade processual. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser um agente de transformação, assim como Cristo. É por isso que nós temos uma santidade posicional. Nós somos santos, a igreja é santa, porque a igreja está em Cristo. Mas o mesmo Cristo que fundamenta a igreja e que lhe chama para ser santa, é um Cristo que também nos chama à santificação. E esta santificação é uma santificação processual. Nós somos santos em Cristo. E em Cristo estamos sendo santificados. Nós somos santos em Cristo. E em Cristo estamos gerando no mundo santificação.
Nós somos santos em Cristo, e por causa do chamado e da missão que Deus deu à igreja no mundo é uma agente de santificação. Vejam que para Paulo este propósito está muito bem estabelecido. E Paulo, já em sua saudação, ele lembra esses dois fundamentos à igreja em Corinto. E nesta noite tão especial de celebração de gratidão pelos 86 anos de existência desta igreja, o Senhor está nos lembrando esses dois fundamentos que fazem com que a igreja de Deus, o povo de Deus, exista no mundo. Nós somos chamados por Deus e para Deus. E o nosso chamado, o propósito pelo qual a igreja existe no mundo, é de ser um agente de santificação. Porque em Cristo fomos santificados. E em Cristo nós estamos sendo santificados. É por isso que Paulo deixa muito claro para a igreja em Corinto. E como nós estaremos meditando ao longo deste capítulo 1, hoje, amanhã, pela manhã e amanhã à noite, por causa de tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai tratar, sobretudo a exortação, um chamado à unidade. Quando Paulo diz que a igreja pertence a Deus, Paulo está nos lembrando que a igreja não pertence a nós. A igreja não pertence aos fundadores. A igreja não pertence à estrutura denominacional. A igreja não pertence a um grupo de pessoas. A igreja não pertence à sua liderança. A igreja é um povo de Deus. A igreja pertence a Deus. E foi por isso que Paulo sauda esta igreja dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Porque a igreja pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. E a igreja pertence a Deus, porque o propósito de Deus para a igreja é santificação. Esta santificação foi nos dada através de Jesus Cristo. Assim então Deus nos chama à santificação e Deus nos chama a sermos agentes de santificação. Resumindo então o versículo 2, apenas a saudação de Paulo à igreja em Corinto. A igreja é um povo separado por Deus e para Deus, por causa do seu relacionamento, por causa da sua posição e também por causa do seu chamado. Deus nos chamou à santificação. Deus nos chamou a sermos agentes de santificação. É por isso que esta igreja está aqui há 86 anos. E ela continuará existindo, independentemente de nós. Ou usando a expressão que o pastor Gamaliel usou nesta noite, apesar de nós, a igreja continuará existindo até a volta do Senhor. Porque a igreja é um povo de Deus, que pertence a Deus. E o chamado da igreja é santificação. É por isso que já na saudação, o apóstolo Paulo deixa muito claro estes fundamentos acerca da igreja. Poderíamos olhar para o versículo 2 e termos este versículo como um preâmbulo de tudo aquilo que nós iremos falar ao longo deste final de semana. Porque a igreja pertence a Deus. E o chamado da igreja é santificação. Porque a igreja é o povo chamado por Deus, santificado por Cristo para viver em unidade. Do versículo 4 até o versículo 9, nós encontramos uma oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja em Corinto. E nesta oração, o apóstolo Paulo lembra tudo aquilo que Deus, através de Cristo, fez pela igreja. Nós somos lembrados de tudo aquilo que Deus fez através de Cristo, também por mim, por você, que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo.
E veja o que o apóstolo Paulo fala, versículo 4: Deus, através de Cristo, nos deu a sua graça. Versículo 5: Deus, através de Cristo, nos deu todo o conhecimento e toda a palavra. Versículos 6 e 7: através de Cristo, Deus nos deu a missão de testemunharmos a sua presença e de aguardarmos agora o cumprimento da promessa da glorificação. Assim, à luz desta oração, à luz desses versículos, Paulo lembra a igreja em Corinto, e Deus nos lembra nesta noite, que além de nos chamar, além de estabelecer o chamado, a missão da igreja, Deus, através de Cristo, instrumentalizou a sua igreja, para que esta obra, este chamado, esta missão, pudessem ser cumpridos pela igreja. Porque Paulo aqui fala da graça. Paulo fala sobre a capacidade através dos dons, do conhecimento, da palavra. Porque Deus não apenas nos chamou, Deus não apenas nos fez o seu povo, Deus não apenas nos santificou, mas também Deus, através de Cristo, nos instrumentalizou. Deus nos capacitou. A igreja está pronta para cumprir a sua missão. Mesmo na época da igreja de Corinto, a igreja estava pronta para cumprir a sua missão, por causa do chamado, por causa da missão e por causa da capacitação. Portanto, qual era a missão da igreja em Corinto? O que restava para a igreja em Corinto? Eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, membro desta igreja, você que está aqui, membro de uma outra igreja, o que é que resta à igreja? Cumprir a sua missão. O que é que resta à igreja? Entender que a igreja é de Deus, a igreja pertence a Deus. O que é que cabe agora à igreja? Através de Cristo, buscar esta santificação processual e cumprir a sua missão. Até por causa das necessidades espirituais do mundo. Se a igreja falhar no cumprimento da sua missão, quem fará aquilo que somente a igreja pode fazer? Se a igreja deixar de cumprir a sua missão de ser um agente de santificação, quem fará isso no mundo? Quem pregará o evangelho? Quem anunciará as boas novas de salvação? Se a igreja adotar uma postura de não viver, de não ser povo de Deus, quem será o povo de Deus na face da terra? É por isso que Paulo diz à igreja em Corinto que restava apenas uma única saída: esperar a segunda vinda de Jesus. Se você olhar para o versículo 7, a parte B, Paulo vai dizer que agora eles estavam aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio Cristo confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Cristo, porque fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um teólogo americano disse que no capítulo 1 da carta aos Coríntios, Paulo está falando sobre a vocação de todos os crentes e a vocação da igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, porque Paulo fala sobre o nosso chamado. O nosso chamado é a santificação. Lembram do versículo 2? Mas aqui no versículo 9, Paulo também fala acerca de um outro chamado, de Deus para a igreja, de Deus para o seu povo. Um chamado à comunhão. Deus chama o seu povo à santificação. Deus
chama o seu povo à comunhão. E Deus nos deu a sua graça. Deus nos enriqueceu em sua graça por causa desses chamados. Deus estabeleceu a sua igreja no mundo por causa desse chamado. Deus nos instrumentalizou através de Cristo por causa deste chamado. Porque o chamado de Deus para a igreja é santificação e comunhão. A igreja é o povo separado por Deus para Deus. A igreja pertence a Deus por causa deste chamado, por causa da manifestação da graça do Senhor. Assim, igreja é um povo chamado por Deus, santificado por Jesus Cristo para viver em unidade. Qual é o tema do aniversário da igreja? Até que sejamos um. E para que este tema, para que este ideal espiritual seja cumprido, nós precisamos ser lembrados nessa noite. A nossa missão não vem de nós. A igreja, ela não é fruto da nossa ação. A igreja não é fruto do ideal do ser humano. A igreja não é fruto de um construto humano. A igreja nasceu no coração de Deus. A igreja pertence a Deus. A missão da igreja não é a nossa missão. A missão da igreja não vem do nosso coração. A missão da igreja vem do próprio Deus que a chamou, que a santificou, que a instrumentalizou. Foi por isso que antes de confrontar os pecados da igreja de Corinto, Deus usou Paulo para lembrar a esta igreja o chamado dele, o chamado à santificação, o chamado à comunhão com ele. Antes de tratarmos sobre unidade, Deus nos reuniu neste tempo, nesta noite, para nos lembrar acerca do nosso chamado, acerca do chamado dele para a minha vida e para a sua vida. E este chamado é de santificação e comunhão. Porque tudo aquilo que nós iremos fazer enquanto igreja depende deste chamado de santificação e de comunhão. Tudo aquilo que nós iremos ver nos 16 capítulos que compõem esta carta é fruto ou depende da santificação e da comunhão. Porque sem santificação não haverá unidade. Sem comunhão com Deus não haverá unidade. Sem santificação não seremos igreja. Sem comunhão com Deus seremos um ajuntamento, seremos um gueto, seremos uma associação, menos igreja. Sem santificação e sem comunhão não existirá propósito para cumprir no mundo. Portanto, nesta noite de início das celebrações dos 86 anos dessa igreja, nesta noite em que nós estamos olhando para a palavra do Senhor, a partir do preâmbulo desta carta, qual é a lembrança de Deus aos nossos corações? A igreja pertence a Deus. E o Deus que é o dono da igreja instrumentalizou a igreja por causa deste chamado, a santificação e a comunhão. Este é o nosso chamado. Você imagina a igreja sem santificação e sem comunhão com o Deus que é o Senhor da igreja? Quão terrível seria? Porque parece-nos
que esta era a realidade da igreja em Corinto. Uma igreja de Deus, mas sem comunhão com o dono da igreja. Uma igreja de Deus, mas sem santificação. Por isso que nesta primeira noite de cultos, nesta primeira noite de celebrações alusivas aos 86 anos desta igreja, Deus está nos lembrando. Deus está lembrando a esta igreja, Deus está lembrando a mim e a você, que somos o seu povo, que o seu chamado é para santificação e comunhão com Ele. Santificação e comunhão com Ele. Este é o chamado de Deus para o seu povo. E caminhando para a aplicação, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, especialmente nestes versículos iniciais de saudação e de ação de graças, o apóstolo Paulo inicia esta carta expressando gratidão, mas lembrando a igreja de Corinto acerca da identidade e da esperança que eles precisavam ter, assim como Deus também nos lembra nesta noite. Antes de corrigir todos os problemas que a igreja em Corinto tinha, Paulo lembrou a esta igreja que antes dessa igreja pertencer, ter um CNPJ, ter um endereço, a igreja é de Deus. Assim, eu lhe pergunto nesta noite, de quem somos? A quem pertencemos? Talvez seja muito claro a resposta, mas eu preciso perguntar aos membros da primeira igreja batista de Iguaí: a quem esta igreja pertence? Porque somos chamados para ser igreja, mas somos chamados para ser a igreja de Deus. Assim, precisamos ser lembrados que a igreja pertence a Deus, que em Cristo Deus nos instrumentalizou para a santificação, somos chamados à santificação. Portanto, primeira igreja batista de Iguaí, vocês não são apenas uma instituição com CNPJ. Primeira igreja batista de Iguaí, vocês não são apenas uma comunidade local com um logradouro. Primeira igreja batista de Iguaí, vocês são igreja de Deus, igreja que pertence a Deus. E unidade começa quando entendemos a quem pertencemos. Unidade começa quando entendemos a quem pertencemos. Em segundo lugar, Deus, segundo aquilo que a sua palavra nos ensina, Ele nos enriquece com a graça que foi manifestada a todos nós. Por causa desta graça, cada membro tem um dom. Por causa desta graça, nós entendemos que cada ministério é necessário para a aperfeiçoação dos santos. Portanto, diversidade não é divisão, diversidade é complementariedade. Nós não competimos, nós nos completamos enquanto igreja. Unidade não significa que todos farão a mesma coisa. Unidade significa que todos cooperam para o mesmo propósito. Primeira igreja batista de Iguaí, somos chamados e sustentados pela mesma esperança. Esta igreja tem um passado, essa igreja tem uma história, 86 anos de organização. Essa igreja tem um presente. Não olhamos apenas para as pessoas que passaram,
Celebramos também o presente, as pessoas que estão aqui, que estão cooperando, que estão dedicando as suas vidas a Deus. Mas em Cristo, essa igreja também tem um futuro. E qual é o futuro dessa igreja? Viver na eternidade com o Senhor, na glória. Esta é a esperança que nós temos. E o texto vai nos lembrar, versículo 9. Fiel é Deus. O Deus que sustentou a igreja. O Deus que sustenta, Ele continuará sustentando. Portanto, unidade não depende da força humana. Unidade é fruto da fidelidade divina. Unidade é fruto da fidelidade de Deus. O Deus que foi fiel no início e no transcurso da história dessa igreja. O Deus que foi fiel em cada desafio, sustentando e livrando o seu povo de todo mal. É o mesmo Deus que continuará fiel. E é por isso que o nosso chamado é de santificação e de comunhão com Ele. Por isso, igreja é um povo chamado por Deus, santificado por Cristo, para viver em unidade. Eu lhe pergunto nessa noite, você tem sido esta igreja? Se nós não tivéssemos todo o restante da epístola aos Coríntios, olharíamos para esta igreja e diríamos: esta é a igreja ideal. A igreja que é chamada à santificação. A igreja que é chamada à comunhão com o Deus que é o dono da igreja. A igreja que foi enriquecida por causa da graça de Deus, ao ponto de não lhe faltar nenhum dom, por causa da palavra e por causa do conhecimento. A igreja que vive sobre a égide da fidelidade de Deus e, portanto, aguarda agora a manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo. Você tem sido essa igreja? Você tem sido este povo? Você tem atendido a este chamado? Porque esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Até que sejamos um, cumpramos o nosso chamado. Até que sejamos um, busquemos santificação em Cristo. Até que sejamos um, mantenhamos comunhão com o Deus que é o dono da igreja, porque somos dele, pertencemos a Ele. E como cantamos nessa noite, e veremos amanhã à noite, além de santificação, além de comunhão, somos chamados para nos gloriarmos nele. Porque se alguém for se gloriar, que se glorie no Senhor. Que Deus nos abençoe, que sejamos esta igreja e sejamos lembrados do nosso chamado, comunhão, santificação. Que sejamos lembrados que a igreja é um povo chamado por Deus para viver para o louvor da sua glória. E é por isso que a igreja pertence a Deus. Como lemos no versículo 10, algo que Paulo vai lamentar, talvez existam coisas que precisamos olhar para nós e pedir perdão a Deus. Porque apesar
de sermos lembrados. Nem sempre somos esta igreja, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que amanhã de manhã, com a graça do Senhor, estejamos aqui para continuarmos aprendendo, ouvindo e sendo alimentados pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Nesta noite de introdução, nesta noite de início das celebrações, eu quero lhe encorajar a você ter um sentimento no seu coração. A gratidão por você viver este ideal de Deus que é a igreja. Eu não sei quais são os sentimentos presentes no seu coração quando você ouve a expressão igreja. Talvez traumas venham à sua memória. Talvez experiências frustrantes, talvez experiências negativas venham à sua memória. Talvez a palavra igreja lhe lembre mais dor do que alegria. É por isso que Deus, em sua palavra, lembrou a igreja em Corinto, e nesta noite o Senhor nos lembra o que é a igreja, quem é a igreja. E se você não tem alegria por pertencer à igreja, peça ao Senhor esta alegria nesta noite. Talvez peça a Deus misericórdia por sua vida, graça sobre lembranças que você tem acerca do passado desta ou da sua igreja. Mas lembre-se que a igreja pertence a Deus. A igreja foi enriquecida por causa da graça de Deus. E o nosso chamado é para sermos santos através de Cristo e vivermos em comunhão com Ele.